pai daquela mãe, né? E os pais cuidavam dele. Então a gente fazia parte de uma mocidade na igreja. Então tem história. E isso é muito difícil de você ouvir. Já pensou? Um filho trancar uma matrícula para pagar a faculdade do irmão e ficou desempregado? É difícil ouvir uma coisa dessa, irmão. E ver uma mãe fazendo coxinha, economizando tudo para os filhos se formarem. E jejuar com aquela irmã Sara. Não é bem, irmão? Mansara é né? E está lá, hoje anda assim devagarzinho, mas com os olhos assim, ó, para o céu assim. Então, anda olhando para o céu, irmão, vai acontecer, as coisas vão mudar, tudo vai dar certo, você, aleluia, os teus sonhos serão realizados, os sonhos dos teus filhos serão realizados, Deus vai operar, aleluia! Elas tinham conhecimento das Escrituras, elas conheciam, elas comiam a Escritura. Elas liam as Escrituras, elas jejuavam sobre as Escrituras, né? Então é muito importante isso. O seu lar era um exemplo cristão. Morava em Listra, dava o exemplo de sua fé ao jovem Timóteo. Aqui é onde nós vemos em 2 Timóteo capítulo 5. Ensinava-lhe as Escrituras desde a infância. Aqui, olha só, vamos ver isso. É necessário fazer menção. Louvado seja Deus. 2 Timóteo capítulo 3, verso 14 e 15, ó. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que fostes inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura devidamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém, irmão? Aleluia! Então ele era ensinado pela avó, ensinado pela mãe, ensinado pelo apóstolo Paulo, ensinado por Deus, ensinado pelo Espírito Santo, ensinado pela palavra. Aleluia! Então, os seus filhos têm irmãos que os filhos não são crentes, mas você tem autoridade. Não precisa ver, meus filhos, antes da gente ir deitar, deixa a mãe ler um texto da palavra de Deus, né? Meu filho, agora vamos fazer uma oração, porque não vai adiantar falar uma hora que vai cansar eles, né? Então, 2, 3 minutos, Deus entra. Sabe? Uma só letra, Deus entra. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Então o Paulo também, aleluia, ensinava. Paulo orientava, Paulo aconselhava ele. Então o quanto é importante nós, irmão, estar orando com a família. Nós somos crentes, não é porque nós não somos crentes, a gente não vai orar em casa, né? Está entendendo? Eu e a minha esposa, nós lemos Bíblia em casa, nós oramos junto em casa, nós vamos com um monte em casa, né? Ela pergunta para mim, eu pergunto para ela, né? Não é porque a gente tem um pouquinho de conhecimento, não, negativo. Nós precisamos nos alimentar dentro da nossa própria casa, juntamente com a nossa família, né? Meus irmãos vão em casa, falam, vou fazer uma oração, eu falo alguma coisa, e eu não deixo sair de dentro da minha casa sem Bíblia. Não, entrou lá, leva a Bíblia, leva a Bíblia dentro do coração. Então, o nosso resultado é Bíblia, né? Então, veja bem, irmão, as suas vidas influenciavam as pessoas às suas voltas. Então, quem conhece a Bíblia, quem vive a Bíblia, irmão, as pessoas são influenciadas, elas exerceram tremendamente influência em Timóteo, inculcaram em Timóteo Bíblia, orientação, oração, né? Tem que fazer isso, né? E Deus vai abençoar, viu, irmão Cláudio, irmão Kevin? Viu? Faça isso com o Gustavinho, porque o Gustavo, ele está aqui na igreja, ele dá até a bênção apostólica. Você está entendendo? Tem que inculcar, Deus fará coisas novas, amém? Deus fará coisas novas, aleluia. Então vamos exercendo tremendamente influência em Timóteo. Hoje pessoas de fé não exercem influência a ninguém, irmão. Tem gente de fé, conhece a palavra de Deus,
têm que influenciar, e não estão influenciando. Né? Netos, sobrinhos, cunhado, sogra, sogro, não é só filho, amigos. Então, irmão, nós temos que fazer isso, né? Então, vamos, irmão, porque Timóteo guardava a tradição familiar. Eu acabei de falar aqui agora, mãe Eunice, mãe Neta, os esposos morreram, mas está aí a tradição familiar. Estou de pé. Está entendendo? Veja bem, eu não tenho filhos, mas através da minha vida, através da vida da minha esposa, Deus pode levantar alguém, né? Aleluia, e falar, não, eu estou indo aqui porque alguém me falou, né? Alguém me falou do Evangelho. O irmão, quem te falou? O irmão Alex me falou do Evangelho, por isso que eu estou aqui. Sinto saudade dele, né? Não estou profetizando ainda dele embora, não. Estou dando um exemplo, né? O irmão Júlio, né? Eu estou aqui porque um dia o irmão Júlio, ele falou isso para mim, e a palavra entrou. Ele se foi, mas eu não estou aqui, né? Mas daqui uns 40 anos só. Amém. Então, irmão, nós aqui, nós podemos plantar ou não? Amém. Nós podemos plantar no coração de alguém. Você está entendendo? As coisas vão acontecer por causa da nossa vida. Deus está conosco, amém? Aleluia! Irmão, eu vou parar por aqui. Então vamos ter, irmão, vamos receber a influência desse texto bíblico que nós aqui lemos nessa noite. Pastor, só falar só uma coisinha. Eu tenho 4 netas e a minha neta, ela fala assim, vó, quero ser igual a você. Mulher forte, serva de Deus e empresária. Então ela, e só o testemunho, meu genro aceitou Jesus, morava em Campo Limpo, agora eles não moram mais, só toda vez a gente ia para lá, e só minha filha aqui para a igreja, nós orava. Não, gente, vamos orar. Aceitou Jesus, hoje em nome de Deus, ele que mexe com o som, tudo, e só se vê. Não precisei pregar para ele, não precisei chegar lá e falar, não, você tem que ir para a igreja. E minha filha era professora de computação, já tinha 4 netas, adotou 2 meninas e depois veio mais 2. E ele não era crente, então a gente ia lá nos almoços, nos aniversários, nós vamos orar, vamos orar, vamos orar. E eu sempre falo, elas não é igreja, Deus tem um propósito. Deus não deu 2 meninas para você deixar, Deus vai levantar como profeta, levita, e hoje ele é um homem de Deus. Ele é um homem de Deus, é um testemunho nosso, é um testemunho vivo, que faz efeito. Ele trabalha numa casa de uma médica internacional. Então eu chego lá e falo assim, no primeiro dia que eu falei, ela falou, você é crente? Eu falei, sou evangélica. Eu falei, eu vi a diferença. E ela faz o café para mim em vez de eu fazer o café para ela. Faz o café, coloca na xícara. Então, quando a gente abre, você nós colocar planta dos nossos pés, aí nós tomamos. Então, a nossa vida, nós somos luz, faz diferença. Isso eu queria falar, Deus estava me incomodando para falar, e eu estou falando para a igreja, porque a gente pensa que, às vezes, o silêncio da gente, só no silêncio, mas Deus está trabalhando ao nosso redor. Porque é assim que Deus faz. Amém. Vou chamar os homens aqui, os maridos, vem aqui. Vem os maridos. Vem aqui os maridos. Fica aqui. Aleluia. Vem, irmão Carlos Roberto. Irmão Carlos Roberto. Vem. Isso. Olha aqui. Não, quero convidar as irmãs a ficarem em pé. E hoje é dia das mães. Dia das mães é todo dia. É todo dia, né? A minha mãe, o Senhor a levou, eu tinha 13 anos, mais 8 irmãos, era tudo uma escadinha, mas a gente aprendeu muito com a minha mãe. Eu lembro da minha mãe como se fosse o dia de hoje. Eu lembro do rosto, da roupa, da maneira que ela andava, os passos dela. Eu lembro dos passos da minha mãe, né? Então, a minha mãe era tudo para mim. Minha mãe me chamava de carrapato, porque eu vivia agarrado nela. Né? Onde ela ia, eu estava agarrado nos braços dela, no ombro dela, e ela me chamava de carrapato. Ô meu carrapato. Né? Então é muito gostoso amar. Né? Então os filhos que aqui estão, amem suas mães, abençoa, né? Porque tem gente casada aqui que tem mãe ainda, não é verdade? Né? É importante isso, a gente deixar um legado, né, para a família. Né?
E hoje eu quero parabenizar minha mãe que está lá, que ela cuida muito bem de mim, né? Eu sou o filho dela, fui gerado no coração, né? Eu sou o único filho. E ela foi um exemplo para a mãe, exemplo de irmã, exemplo de esposa, exemplo de cunhada. Eu louvo a Deus pela minha esposa, porque eu sou filho. O marido é filho da esposa, tem que cuidar bem. Ele te ama. Um dia foi gerado, né? O filho demora 9 meses, tem uns que chegam com 7 meses, né, comigo? Chega. Mas só que é o seguinte, nós, por exemplo, a gente tem uns que namorou, para casar, namorou 2 anos, 3 anos. Né? E não tinha necessidade de esperar 3 anos, 5 anos para poder casar, né? Já que foi gerado, casa logo. Eu orei 6 anos, casei em 6 meses. Eu não pedi nada de namoro, eu pedi em casamento. Eu quero casar contigo. Nada de noivado, eu quero casar. Embora ficamos noivos, mas casei em 6 meses. Eu tinha isso no meu coração. Eu aprendi isso com a minha mãe. E a minha mãe falava para ela, sentou os 9 filhos assim, minha mãe falava assim, ó, seu pai é o primeiro namorado meu, eu noivei com ele e casei com ele. E se ele morrer, eu fico com vocês não. Né? Então, a minha mãe falava isso, né? E meu pai falava assim, ó, aqui só pode namorar com 21 anos. E o primeiro que entrar tem que casar. Então vocês pensam bem. Entrou, tem que casar. Então vocês têm que saber o que vocês estão fazendo. E foi com 21 mesmo. Porque tinha um medo do pai, o pai era sargento, né? E tinha um cinturão de bolinha de ferro. Né? E funcionava.